Para que você tenha uma melhor qualidade de vida, a Mensagem apresenta um programa que auxilia o seu dia a dia. Saúde, dicas, prestação de serviço. Falando de Vida está no ar. Falando de Vida. Apresentação Donizete Eugênio. Olá, um grande abraço, muito boa tarde. Já estamos de volta com o programa Falando de Vida para todo o Vale do Paraíba, também para você que está sintonizado aí no aplicativo da Rádio Mensagem, na internet. Hoje, dia 6 de julho de 2020, uma segunda-feira. O programa Falando de Vida tem a apresentação de Donizete Eugênio, mesa de som de Antônio Márcio de Barros Buim. Boa tarde, Buim. A direção é do padre Carlos Eduardo de Quadro. E a proposta do programa Falando de Vida é sempre levar aos nossos ouvintes assuntos que possam orientar e informar a nossa população sobre qualquer fato que interfere o nosso dia a dia, seja ele voltado à educação, economia e saúde. Falando de Vida e o tema do dia. Em tempos de pandemia, cuidados redobrados. Aos poucos retornamos ao trabalho. A quarentena, fruto da pandemia do coronavírus, abruptamente nos inseriu em um novo contexto. Agora, lentamente, estamos retomando as rotinas. E para que esse retorno seja seguro, empresas e profissionais devem seguir diversos cuidados, bem como regras estabelecidas por órgãos oficiais de saúde e segurança. Neste cenário de retorno aos espaços físicos das corporações, a área de recursos humanos pode ser responsável por garantir a segurança e os cuidados com os colaboradores. Para entender mais sobre essas questões, nós convidamos uma farmacêutica bioquímica para expor algumas orientações. Hoje, no Falando de Vida, tempos de pandemia, cuidados redobrados. É isso aí, cuidados redobrados. E para nos auxiliar no tema de hoje, ela que é farmacêutica bioquímica, especialista em análises clínicas, medicina nuclear e ecologia, e atua na área desde 1976, então tem muita experiência sobre o assunto. Quem está conosco é a doutora Célia Uada, que já está conosco para conversar com o nosso ouvinte privilegiado. Doutora Célia, muito boa tarde, obrigado por estar conosco mais uma vez, hein? Boa tarde, Eugênio. Eu é que agradeço a oportunidade de estar participando do teu programa e de poder levar um pouquinho da experiência da gente para o teu público. Obrigado mesmo. Nós aqui agradecemos, até para contribuir conosco, através da tua experiência, de muito estudo também. E, aliás, a grande dúvida que nós, pobres mortais, temos, doutora Célia, é justamente esta: ficar em casa e a flexibilização. Como unir essas duas situações e, ao mesmo tempo, se proteger? Isso é possível? Claro, sempre é possível. A gente tem que ter consciência de que, veja bem, o vírus está no ar, né? Ele está por aí, até que todo mundo não entre em contato ou a gente ainda tenha uma expectativa de uma vacina, ele está aí. Mas ele está como qualquer outro vírus e como muitos e muitos vírus. A gente tem que seguir passos normais de higiene, como sempre, né? Não é só por conta do Covid, mas e seguir as regras básicas de cada estabelecimento que estiver retornando. Ele tem que ter consciência de como fazer o que a gente chama de retorno seguro. Bacana, justamente, retorno seguro. Aí eu vou pedir para a senhora nos dar algumas dicas sobre esse retorno seguro. Hoje nós temos a obrigação da utilização da máscara e o álcool gel. São as duas armas que nós temos para combater esse vírus. Como é que a gente deve proceder em relação a essa volta, já que a gente vai ficar muito próximo das outras pessoas também? Então, na verdade, o uso da máscara e o uso do álcool gel é uma prevenção que você tem para você e para os outros. Porque o que eu explico? Veja bem,
Como é que o vírus transmite? Porque para cada vírus para cada patologia, para cada vírus, para cada bactéria, tem um jeito de prevenir, concorda? Concordo. Depende de como ele entra no teu organismo. Ele não entra no teu organismo por uma picada de inseto, como outros. Ele entra através da sua respiração. Então, você tem que prevenir de não respirar nada errado. Da mesma forma que ele entra pela respiração, ele vai para o ar através da respiração. No que você fala, no que você tosse, no que você espirra, você está eliminando as microgotículas com o vírus, no caso da pessoa infectada, né? Então, você usa máscara para prevenir de passar essas gotículas para o ar e, ao mesmo tempo, se você estiver infectado, certo? Uhum. E, ao mesmo tempo, você usa a máscara, vamos supor que você está voltando agora para as atividades, você está saindo de casa agora, você tem que ficar prevenido para você não respirar. Então, você põe a máscara para se proteger. O grande problema desse vírus é que a gente tem muito paciente que ele é portador, mas é são. Ele não tem nada, ele passa pela virose sem nem um espirrinho, uma dor de cabeça, nem nada. E esse portador, quando ele passou num local, ele respirou o vírus, ele absorveu, ele está com o vírus em si, dentro, ele está falando, e durante os 15 dias, que é o período básico que ele fica no organismo da pessoa, ele está eliminando o vírus, mas ele não sabe, porque ele é um portador são. Esse que é o perigo. Por isso, mesmo as pessoas que não têm nada, tem que estar com máscara, porque você não sabe se você teve, se você não teve, né? Então, você põe a máscara para proteger o vizinho e para se proteger também. E o álcool gel? O álcool gel pelo seguinte, vamos supor que alguém espirrou, falou e não estava de máscara. O vírus foi para o ar, mas ele é um vírus pesado. Depois de um tempo ele deposita. Ah, mas Célia, ele morre. Sim, ele morre. Provavelmente, a gente não tem estatística correta ainda de tempo, depois de 7 horas, no máximo, ele já perdeu a atividade dele. Mas, enquanto isso, se a pessoa falou perto de uma mesa, ou mesmo em qualquer lugar que você vai e põe a mão, e acidentalmente você leva essa mão no nariz ou na boca, você se contamina. Então, lavar as mãos, não pôr a mão na boca, de forma nenhuma, mas isso são conceitos básicos, né, de higiene normal. Então, com a luva e com a máscara, você já está prevenido e você já está prevenindo os outros. E agora, o que cada um tem que fazer, cada empresário tem que fazer, é a hora que está retornando a atividade, você tem que fazer um retorno seguro. Então, para cada atividade, tem que ter um protocolo. Como é que a gente vai ver se quem está chegando bem e quem está chegando está seguro? Então, aí que a gente monta o protocolo, os exames que a gente faz, os procedimentos locais, né? Como você, digamos, deixar o ar menos contaminado, quais as alternativas que você tem hoje em dia para melhorar o que a gente pode dizer, o seu meio ambiente, né? Então, esse é o protocolo que a gente faz, estabelecimento por estabelecimento. O MEC, por exemplo, ele fez um protocolo de biossegurança, é o que a gente fala sempre, é um protocolo de biossegurança que não vale só para agora, vale para sempre. Você, por exemplo, se você vai num hospital, quando você chega em casa, você não lava bem a mão. Por quê? Porque você fica com medo de estar contaminado porque você foi no hospital. Mas em todo lugar tem contaminação. Então, a segurança, a biossegurança é fundamental sempre. Não é só por conta do coronavírus.
Então, é o que eu estou dizendo, o MEC anunciou o protocolo de biossegurança. São as regrinhas que tem que fazer e a gente ainda complementa com algumas coisas que não tem lá no protocolo do MEC. Que bacana, então. Pergunta chegando aqui para a doutora Célia Uada, hoje falando de vida, destacando o protocolo de segurança nessa abertura gradual que nós estamos vivendo. E se você quiser também mandar pergunta por telefone, é o 3954-3010, liberados para você também. E o nosso WhatsApp, que é o 97411-0125. A pergunta do Paulo, chegando aqui pelo nosso WhatsApp, se 7 meses falando de coronavírus, de Covid-19, doutora Célia, se hoje já é possível dizer se não tem grupo de risco, se todo mundo está do mesmo nível de contaminação. Olha, existe o grupo de risco, né? O que a gente chama de grupo de risco são pessoas que têm uma deficiência imunológica. É uma coisa óbvia. Todas as pessoas que são mais frágeis, elas têm um risco maior. Mas isso não é só para o coronavírus, é para tudo. Então, as pessoas que têm uma facilidade grande de pegar uma infecção, tem pessoas que têm a asma, tem pessoas que já têm uma predisposição. De uma forma geral, elas são consideradas pacientes de risco. Porém, o que a gente fala, o risco existe sempre. E cada pessoa reage de uma forma. Tanto você vê que 80% das pessoas reagem a esse vírus de forma branda, nem sentem. E outras, ele se torna letal. Por quê? Há medicamentos, é óbvio, né, que o tratamento influencia muito, né? Quando você tem os primeiros sintomas, você já entrar com toda a precaução, com toda o protocolo de tratamento. Tipo, cada pessoa tem um sistema imunológico. Um tipo de alimentação, um tipo de estresse, tipo de estresse celular, tipo de emoção também, né? Que a gente vê que o sistema imunológico é muito afetado pelo sistema emocional da pessoa. Então, tudo isso leva ao risco. E a gente está vendo que tem crianças, tem adultos, tem pessoas obesas que passam normalmente, pessoas de bastante idade que passam normal, e outras que não. Você vê até pessoas mais atléticas que, infelizmente, não tem uma evolução muito boa. Mas é uma minoria. A gente tem que entender que no mundo, se você entrar no nosso site, ele sai direto a quantidade de mortes no mundo, né? Então, apesar de toda essa pandemia esquizofrênica que eu digo, né? E que deixam as pessoas mais malucas ainda, a quantidade de óbitos não é grande. A gente tem óbitos por homicídio, até por suicídio, muito, muito maior e até muito elevado nessa época de pandemia, por incrível que pareça, né? Tem pergunta chegando aqui ao vivo para a doutora Célia Uada, por telefone também. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Gostaria de se identificar? Eu sou a Rose, do São Silvestre. Oi, pode fazer sua pergunta, Rose, por favor. Boa tarde, doutora. Eu trabalho em hospital e eu tenho contato. Eu entro na UTI, eu entro no isolamento, eu entro na ala dos Covid para fazer limpeza, né? Então, você está ali mergulhado no meio da contaminação inteiramente, de corpo e alma, né? Mas, graças a Deus, até agora a gente está bem, né? Eu não tive nenhum sintomas até agora, estou trabalhando. E tenho uma alimentação balanceada, pratico exercício, faço academia, faço caminhada, tomo todos os cuidados necessários. A gente entra na ala contaminada, quando a gente termina aquela limpeza,
A gente vai direto pro banheiro, toma banho, troca de roupa para continuar trabalhando, tem todos os equipamentos necessários, todos os EPIs, máscara, a hora de ir embora, álcool gel, chego em casa, entro pelo corredor lateral, chego no banheiro dos fundos, troco de roupa, vou pro banheiro, tomo banho, e assim eu faço sucessivamente. Todo plantão é a mesma coisa, a mesma rotina, e graças a Deus, até agora, a gente está bem, a gente não teve nenhum sintomas, não sei se vai acontecer, ou se já aconteceu, não percebi, mas essa rotina que a gente segue, de álcool gel, de máscara, tudo, pra gente já é uma rotina, a gente já aderiu com uma rotina do dia a dia. A senhora acha que desde o começo até agora, assim, foi assintomático, já aconteceu ou não aconteceu pela rotina que eu tenho, pelos exercícios, pela prática de esporte que eu tenho? O que a senhora me diz a respeito disso? E se eu estou fazendo a coisa certa, seguindo os métodos certos? Me dá uma orientação, por favor, Tá ok. além de todas que eu já tenho. Tá ok, Muito Rose. obrigada e boa tarde. Boa tarde. Deu para ouvir, doutora Célia? O finalzinho eu não consegui ouvir, não. Eu entendi que ela passa pelo... Ela é uma trabalhadora do estabelecimento de saúde, Isso. passa por ITI, perfeito, maravilha. Então, graças a Deus, tá bem. ela A disse- pergunta dela eu não ouvi. Então, ela disse que até agora ela não teve nenhum problema, mas como a senhora falou sobre os assintomáticos, ela pergunta se talvez ela possa ter tido já o Covid, não percebeu, e se ela ainda corre risco por estar tanto tempo já trabalhando, mas mantendo a rotina de cuidados que ela tem. Ela gostaria que a senhora falasse sobre isso. Então, veja bem, muito provavelmente porque ela foi exposta a muita carga, né? Ela está, não é dizer que é esporádico, ela foi exposta a muita carga. Provavelmente, ela deve ter sido exposta e passou por uma infecção assintomática, subclínica que a gente fala. Então, se ela corre risco, provavelmente, se ela já foi infectada, ela já deve ter IgG, a imunoglobulina G. Então, O que é isso, doutora? É assim, a gente tem, tudo que entra no nosso organismo, a gente chama de antígeno, anti-agente, antígeno. E tudo que o nosso organismo responde é anticorpo. E o anticorpo, então, seria a defesa do nosso organismo. Por isso que a gente, até fazer um parênteses, as pessoas estão, assim, nessa desenfreado, fazendo testes. Precisa ver que teste está fazendo. Primeiro porque existe uma quantidade muito grande de testes no mercado. E se você for fazer um teste, se você for... faça com um objetivo, né? Não adianta fazer teste por fazer. Eu fiz teste. Deu negativo. Deu positivo. E daí? O que deu? A interpretação do resultado é muito importante. Então, quando a pessoa é exposta a um antígeno, a um agente agressor, depois de mais ou menos 15 dias, que é no caso do Covid, ele começa a desenvolver uma resistência, né? Ele começa a se defender. Então, começa a vir um anticorpo que a gente chama de IgM, é o primeiro anticorpo que aparece para defender o nosso organismo. Depois esse anticorpo vai diminuindo e vem o que a gente chama de IgG, né, que é o anticorpo que vai te dar proteção para o resto da vida ou por parte disso, né? Porque às vezes nem todos têm uma programação tão longa. Mas digamos que ele te protege. No final, é ele que aparece, é ele que vai te dar proteção por 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos, por exemplo. Se você tomar a vacina do tétano, você só vai precisar tomar depois de 10 anos. Então, você está protegido por 10 anos. Enfim. Então, quando você foi exposto ao vírus e nem percebeu,
provavelmente seu organismo vai ter IgG. Então, se ela quiser fazer um teste, mas ela tem que ver que teste que é, porque tem muito teste no mercado que ele dá muito falso positivo, muito falso negativo. Então, antes de fazer o teste, tem que entrar num protocolo que existe, que dá todos os testes que são bons, confiáveis. E aí ela ia ficar sabendo que, olha, eu já tenho IgG, então provavelmente eu não vou entrar em contato, eu não vou ter risco de adquirir a doença de novo. Porque não adianta ela fazer um PCR, não adianta ela fazer um teste rápido para IgM, ela não está com a doença agora, né? Então, o que adianta para ela, se ela quiser ficar com certeza absoluta, poxa vida, eu já entrei em contato, desenvolvi, não percebi e estou imune. Aí ela vai fazer um teste que determine que ela tem esse tipo de anticorpo. Provavelmente ela deve ter, porque esse corpo, esse antígeno, esse vírus, né, ele é bem danadinho, viu? Bem danadinho mesmo. Tá Mas bom. as pessoas passam por ele e nem percebem. Doutora, se ela quiser, eu posso explicar melhor. Pode Tá bom. dar meu contato para ela, tá bom. A gente vai para um breve intervalo, a gente volta já já. Aí tem uma pergunta bacana aqui para a doutora Célia Wada explicar para a gente. Se eu sou assintomático, quanto tempo o vírus fica no meu organismo para a pessoa assintomática? Essa é a pergunta que fica para a doutora explicar para a gente daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial. Até já. Estamos apresentando Falando de Vida. Mensagem. Esta é a melhor sintonia. Continue com a gente. Voltamos a apresentar Falando de Vida. E o programa Falando de Vida nesta segunda-feira, hoje conversando com a farmacêutica, bioquímica, especialista em análises clínicas, medicina nuclear e ecologia, a doutora Célia Wada, que já está conosco para bater esse papo sobre essa volta, né, gradativa aí para o mercado de trabalho, para a civilização, para a socialização, mas ao mesmo tempo se protegendo. E a pergunta que veio para a doutora Célia Wada é justamente esta. Tem muita gente que não tem os sintomas, que é o assintomático, e a grande dúvida de quem é assintomático, por quanto tempo essa pessoa fica com o vírus no seu organismo, logicamente se tem o vírus, está transmitindo. Já tem esses estudos, doutora? Olha, de uma forma geral, todos os estudos são muito recentes, então você não tem como avaliar de forma objetiva e digamos, 100%, na verdade nunca se tem 100%, mas próximo a 100% de objetividade, né? A gente tem muitos estudos com vários coronavírus, então a gente faz uma semelhança por conta de outros vírus que são semelhantes. Apesar de que esse é um dos vírus, eu acho que eu já até comentei, maiores, de uma cadeia de aminoácidos maior, ele tem em torno de 27 a 32 mil bases. Então ele é um vírus bastante grande e pesado. Ele, pelos estudos que a gente tem até agora, em média, principalmente se a pessoa for assintomática, a gente não tem muito relato de pacientes que daí nem seriam pacientes, né, assintomáticos com mais de 14 dias. Então, a gente supõe que o máximo seja 14 dias para os pacientes, volto a falar paciente que não é paciente, né, mas para o indivíduo que tem a sua infecção subclínica, ou seja, assintomático. Então, a gente supõe que durante 14 dias existe uma fase no 5º dia que ele está bem, tem um spillover bem alto, mas provavelmente uns 14 dias, 15 dias, digamos que você não tem mais nada. Uhum. Mas aí é o que eu digo, se a pessoa é sintomática, você não consegue, você não está medindo. Então você deveria ter alguém que você usasse de cobaio para falar, não, ele se infectou hoje. E fosse fazendo os testes
todo dia, até quando não tinha mais vírus. Então, ainda não tem isso. Mas se alguém tiver interesse em ver no site cmqv.org, tem um gráfico bem fácil de você olhar quando as pessoas pegam o vírus, quando começa a aparecer o anticorpo IgM, quando começa a aparecer o anticorpo IgG, dá para ver direitinho. Se a gente estivesse na televisão, daria para ver. Mas se você entrar no site, logo no início tem o retorno seguro, clica ali e vê o gráfico que mostra. Então, quando começa, quantos dias tem para que termina, é bem fácil. Pergunta chegando pelo nosso WhatsApp para a doutora Célio, da Raimunda, de São José dos Campos. Gostaria de saber qual exame fazer para saber se eu já tive ou não o Covid e se ao mesmo tempo ele já mostra se eu sou imune a ele. Qual o exame? Essa é uma pergunta que valeria a pena a gente ter dar uma tese? uma aula, não, sério, porque eu vejo tanta gente fazendo teste à toa, né? Fala, mas meu Deus, por que está fazendo isso? Você pega o resultado e faz o que com isso? Então a gente tem, então se a pessoa entrar no site, ela vai ver direitinho, olha, eu tento explicar da melhor forma possível. Olha, se eu fizer um teste e der positivo, o que quer dizer? Olha, tudo depende, né? Então, se ela fizer, ou se ela quer saber se ela já teve o vírus, se ela já entrou em contato e se ela está imune, ela tem que fazer um teste específico para ver se ela tem imunoglobulina tipo G, porque daí vai dar positivo. Só que o que eu alerto é o seguinte: os testes que estão por aí, eles não têm muita sensibilidade, né? Então, eles dão tanto falso positivo quanto falso negativo. Então, a pessoa faz o teste e fala, e daí? Né? Então, você tem que ver, aonde você for fazer o teste, você vai lá e tenta perguntar o nome do teste antes. Aí você vai lá no site que diz os testes bons e os testes ruins e vê se aquele teste é bom. Porque não adianta você pegar um fabricante qualquer. Hoje eu dei um exemplo assim, mas não é teste. Eu falei, sim, é a mesma coisa. É a mesma coisa que você comprar um bolo feito de qualquer jeito e um bolo feito, bem feito. Eu não vou nem falar o nome aqui, porque aqui seria desagradável mencionar, né? Mas a gente tem uma doceria aqui que a gente gosta muito. Falei, olha, mesma coisa você comprar um bolo ali e comprar um bolo lá. Os dois são bolos de chocolate, mas um é bom e o outro é ruim. Então, tudo é teste, mas um dá para você confiar e o outro não. Deu para entender? Sim, deu então, sim. Para ela saber se ela já entrou em contato, por isso que quando a gente faz o retorno consciente, é isso que a gente tem que ver. O que a gente vai testar na hora da pessoa, que a pessoa vai começar a dar aula, o que a gente vai testar depois, o que a gente vai fazer na carteira, no ambiente do aluno, né? Então, ela vai saber se ela realmente entrou em contato e não teve nenhuma manifestação clínica, se o IgG dela der positivo. Vai no site, vê aquela tabelinha, olha, antígeno positivo, outro negativo, é uma tabelinha. É muito simples de olhar. E vendo o gráfico, qualquer um vai entender. Ok. Doutora, uma curiosidade minha, por exemplo, para quem anda de transporte público, logicamente se libera aí alguns setores do comércio, vai abrir a necessidade do transporte público. Eu com máscara, tomando os meus cuidados, estarei protegido mesmo dentro de um transporte público que tem muito mais gente, tem muita gente um do lado do outro? Eu gostaria que a senhora falasse sobre isso, por favor. Então, exatamente. Em todo lugar tem risco, mas é claro que num ambiente fechado,
você vai ter mais risco. Por isso é importante você manter uma distância, que talvez você nem consiga, mas você ter uma máscara boa, né? O ideal não seria usar a máscara simples, seria usar uma PFF2 ou uma N95, que é uma máscara mais cara, mas ela realmente filtra, né? Ela realmente tem um poder de retenção muito maior. E se não for possível, você usa uma máscara caseira mesmo, porém um pouquinho mais grossa, tudo, e procura não falar com a pessoa muito de perto, né? E o básico, lavar as mãos. Tá, isso ok. é fundamental. Fundamental. Doutora, pergunta aqui do Pablo, importantíssima também, sobre a questão da mutação do vírus e também do novo coronavírus. Se a vacina que vai surgir, se Deus quiser, o mais rápido possível, se ela vai abranger essas mutações, esses novos coronas. É o Pablo. Não, infelizmente não. A vacina, ela é específica para aquele agente. Por isso que você não tem que tomar a vacina da influenza todo ano, porque ele muta. E o coronavírus, ele sofre muitas mutações, e a vacina é boa para mas não é como você imaginar o antígeno, o anticorpo. A vacina funciona como digamos, um anticorpo, né? Imagina uma chave e o dente, aquele dentinho que tem na chave e a fechadura. Se você quebrar um pouquinho, ela não funciona mais. É a mesma coisa a vacina. Então já responde a pergunta do Gilson aqui, se nós vamos ter que nos acostumar todos os anos tomar vacina para um coronavírus ou para um Covid, é isso? Olha, como eu sou muito cética com relação à vacina, eu faço o seguinte, veja bem, a gente está exposto a esse coronavírus, a vários coronavírus, a outros vírus. Se você for se preocupar de ter que tomar a vacina para tudo que você tiver exposto, você está complicado. É muito mais fácil você tentar melhorar o seu sistema imunológico. Como é que eu faço isso, doutora? Olha, alimentação saudável, isso é fundamental, né? Eu acho que você ter hábitos saudáveis é muito bom, né? E a gente costumava falar, né? Antigamente a gente usava um medicamento que chamava ascaridil. E a gente dava para as crianças e isso melhorava muito o sistema imunológico das pessoas, né? Então, eu não vou mencionar aqui medicamento nenhum agora para melhorar o sistema imunológico, porque não é o foco da entrevista, mas principalmente a alimentação. Alimentação, se você tiver uma alimentação balanceada, e você estiver tomando cuidado com as suas vitaminas, não precisa tomar em excesso não, mas a vitamina D, por exemplo, a vitamina D é importantíssima para toda a parte de defesa do organismo. Mais um alerta, vitamina C sem sol, D sem sol também não adianta. Então, comer coisas saudáveis, fazer o seu aparelho imunológico estar bem, respirar bem, beber bastante água. Eu dou essa dica para todo mundo. Olha, você quer limpar mesmo? Beba bastante água. Beba bastante água, tenha a higiene nas mãos, a higiene no rosto, né? Porque o teu rosto recebe tudo. Então, tem gente que passa a mão no rosto o tempo inteiro, no cabelo o tempo inteiro, põe a mão nos olhos. Então, se você se policiar com isso, e como eu estou te falando, bastante verduras, frutas, alimentação saudável, você vai fazer
uma equipe de defesa no seu organismo muito melhor do que vacina. E outra coisa, a cabeça, né? Se você achar que você está com problema, você vai ficar com problema. A gente tinha um professor, o Robert Gallo, que ele falava, quando os olhos não choram, algum órgão chora. Então, quando a gente está deprimido, quando a gente está assustado, o nosso sistema imunológico, a dosagem das imunoglobulinas, que esse IgG, IgM, IgA, são imunoglobulinas, a gente chama de imunoglobulinas. Elas baixam drasticamente. Então, se você tiver uma mente aberta, uma mente acreditando, você vai ficar muito mais protegido até do que qualquer vacina. A gente passou, só para você ter uma ideia, a gente passou na época do HIV, as pessoas que achavam que estavam com HIV, imagina, a área de saúde, as pessoas acabavam tendo a síndrome da imunodeficiência. Elas ficavam tão desesperadas, tão traumatizadas, supondo que tinha se picado com uma agulha, que tinha entrado em contato com vísceras do paciente que morreu de AIDS, que ela já acabava baixando o sistema imunológico dela. Vinha o resultado, pronto, a pessoa melhorou. Resultado negativo, tá vendo? Não era. Então, a cabeça da pessoa ajuda muito. Acreditar ajuda muito. Bacana, então. Doutora Célia Wada, olha, foi muito bom e muito legal bater esse papo com a senhora sobre esse assunto. Até para fechar rapidamente, tem mais 2 minutinhos. Esse é o momento da flexibilização, tá correto, tá certinho, tem que ser gradativo. Em 2 minutos, por favor, doutora. Assim, eu acho que isso já passou do tempo, já devia ter sido feito antes, com ciência. Eu acho que o erro maior foi não botar máscara em todo mundo. A máscara deve ser usada numa época normal, só quando você está com problema. Se você está com problema, você põe a máscara para não passar para os outros. Quando você entra numa suposta pandemia, bota a máscara em todo mundo, exatamente. Eu te protejo, você me protege. Agora, a flexibilização já tinha que ter ido, porque não adianta. A pessoa que está, acabei de falar, a pessoa que está em quarentena mais do que 40 dias, ela já está mentalmente afetada. Então você junta a falta de sair, a falta de tomar sol, o problema econômico, você vai piorar ainda mais o quadro. Então já está mais do que na hora da flexibilização. Tá ok, então. Muito obrigado pela sua participação, bom trabalho, ótima semana, doutora Célia. Eu queria só dizer, te agradecer e falar para as pessoas, olhe, entra no site cmqv.org, tem muita explicação para a pessoa que não é da área mesmo, para poder entender um pouquinho melhor e até ficar mais tranquilo. Tá bem didático lá, né? Tá sim. Tá ok. Muito obrigado, muito boa tarde, hein? Um abraço grande, muito obrigada, Eugênio. Muito boa tarde. Doutora Célia Wada, farmacêutica, bioquímica, ela que também é especialista em análises clínicas, medicina nuclear e ecologia. O site que a doutora Célia frisou é o cmqv.org. cmqv.org. Tem todas as informações e tem o gráfico que ela falou em relação da pessoa que está com o Covid também. Então tá muito didático. cmqv.org. Vem aí o Marcos Floriano e o Comunicação Total. A partir de agora, a evangelização e a comunicação, a alegria da tarde para você também, para começar bem a semana. E nós estaremos de volta amanhã, às 7h30 da manhã, com toda a equipe de jornalismo da nossa Rádio Mensagem. Obrigado pelo carinho, obrigado pela sintonia. Fiquem todos na paz. Tchau, tchau. Você acompanhou na Mensagem o programa Falando de Vida. Mensagem, programação de qualidade é aqui.